Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre, Irmão Maior, Jesus, possa nos envolver, nos fortalecer e, nesse fortalecimento, nos dando também coragem para seguir em frente. Nós temos na noite de hoje nosso irmão Edson Alencar, de Caruaru. Lá em Caruaru tem uma casa que é o mesmo nome da nossa aqui, o Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier. Na noite de hoje ele vai falar sobre Jesus, nosso irmão maior. Vamos, como todos os trabalhos da Casa Espírita, vamos tirar um tempinho, um momento, para entrarmos em contato com o alto. Fazer a nossa prece. Vamos pedir ao nosso irmão Sávio para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Neste momento em que nos reunimos aqui, Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos que a espiritualidade boa e amiga esteja sempre presente em nossas vidas, nos auxiliando, nos confortando, nos guiando. E que nesta noite nós possamos absorver a mensagem que nos será trazida e possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Concede-nos, Senhor, a paz, a harmonia em nossos lares. Abençoa os nossos trabalhos. Permite-nos seguir sempre em frente, amando ao próximo. E assim seja. Agora sim, o nosso irmão Edson Alencar, com o tema Jesus, nosso irmão maior. Edson, que é do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, de Caruaru. Queridos irmãos, no Ideal Espírita, boa noite. Que a divina paz do Mestre Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Jesus, nosso irmão maior. Aí você há de perguntar, e existe irmão menor? Não. Todos nós somos iguais perante as leis divinas. Perante ao nosso grande Deus, causa primária de todas as coisas, razão pela qual nós estamos aqui. E Jesus é nosso irmão maior, porque ele é o modelo e guia da humanidade. O presidente da Casa Espírita pode decepcionar os frequentadores da casa. O padre pode decepcionar os fiéis da igreja. Os pastores podem decepcionar os fiéis das igrejas protestantes ou evangélicas. Mas Jesus não decepciona ninguém. Por isso, ele é o modelo e guia da humanidade. Aquele que o segue não decepciona e nem é decepcionado. Por isso ele é nosso irmão maior. É aquele nosso irmão que durante aproximadamente 38 anos deixou a governadoria do planeta Terra e veio habitar na carne como nós. Aí você diz, ele deixou a governadoria da terra? E quem ficou substituindo durante 38 anos que ele se afastou para vir estar aqui conosco, para caminhar e respirar do jeito que nós caminhamos e do jeito que nós respiramos? Existiu e existe Cristos. E Jesus faz parte dessa legião de Cristos, que em toda a galáxia, em todo o universo, reina sempre um código moral. E o código moral existente em todos os planetas, em todas as galáxias, é único. É este código moral que nós temos hoje.
que chama-se o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho, ele é único em todos os mundos que nós iremos de habitar determinada época da humanidade. Não importa quando, mas aonde nós chegarmos, o código moral existente chama-se o Evangelho de Jesus. Eu não estou falando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Eu estou falando o Evangelho de Jesus. Que ele tem como princípio amar a Deus sobre todas as coisas. Que é o primeiro mandamento, que está lá nas leis mosaicanas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, fundamental para a nossa existência. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse segundo mandamento, ele é tão importante quanto o primeiro. O restante pode rasgar. Há 8 dias atrás, eu participei na igreja do Colégio Sagrado Coração de um ato ecumênico onde estava padre Everaldo, diretor da faculdade, um pastor e eu como espírita. E eu disse isso lá. A irmã superiora estava na banca da frente assim, olhou para mim com os olhos enormes. Quando eu disse, primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E o restante pode deletar. Pode jogar na lixeira. Aí eu digo, mas por quê? Eu vou esquecer os outros mandamentos. Porque se você ama o próximo, você não vai roubar. Se você ama o próximo, você não vai cometer adultério. Se você ama o próximo, você vai honrar pai e mãe. Então, todos os outros mandamentos está descartado se você amar o próximo. Agora, amar na íntegra. Amar como nosso irmão Jesus nos amou e nos ama. E Jesus, quando ele estava por aqui, certa vez, ele falava na Palestina para algumas centenas de pessoas. E quando Jesus conversava, ele olhava para as pessoas e ele fotografava as vidas pretéritas de todas as pessoas que estavam na sua frente. Ele tem isto dentro dele. Quando ele olhava, ele via quem era aquela criatura que estava na sua frente. E ele falava para centenas de pessoas. Falava sempre na boa nova, que significa amor. Amor. Tudo que ele dizia tinha sempre o amor como fator primordial. E é esse amor que nos move. É este amor que faz com que nós estejamos aqui em pleno século XXI. É este amor que faz com que nós sejamos pessoas privilegiadas por estarmos aqui, cumprindo uma missão que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós iremos voltar para casa. Porque todos nós trazemos dentro do nosso bolso a passagem de volta. Só que ela não está carimbada ainda, viu, gente? Para passar no metrô, ela está sem um carimbo, hein? Mas ela está no nosso bolso. Todos nós sabemos que vamos desencarnar. Desencarnar, na linguagem espírita, significa deixar a carne. Por isso, nós nunca usamos o termo morrer. Porque o nosso querido Allan Kardec matou a morte. Kardec matou a morte. Quando ele nos mostrou através da codificação que a morte não existe. Então nós desencarnamos, deixamos esse corpo físico, deixamos a carne. Por isso nós chamamos desencarnar. Porque a vida
que nós estamos tendo agora é um privilégio nosso. E que essa vida continuará exuberante depois do nosso desencarne. Vocês sabiam que a maior frustração de um suicida é ele saber que não morreu? É ele chegar no plano espiritual e ele dizer, eu atirei no meu ouvido. E ele tocar no corpo e ele saber que ele está vivo. Ele sentir a dor e o estampido no seu tímpano. Ele sentiu o sangue correr, mas ele está vivo. É a maior frustração do suicida. E nós devemos sempre encorajar os nossos irmãos que pensam em sair da vida pela porta dos fundos. Devemos sair da vida pela porta da frente. Devemos sair da vida com o olhar na horizontal. Devemos sair da vida na certeza de que os nossos ancestrais, os nossos entes queridos que desencarnaram primeiro de que a gente, estejam de braços abertos para nos receber. Por isso nós devemos desencarnar com seriedade. Sair dessa vida feliz. E o nosso irmão maior, Jesus Cristo, ele falava para centenas de pessoas. E a tarde começou a chegar. Algumas nuvens no céu começaram a escurecer e percebia que ia cair uma trovoada. Raios e trovões começaram em terras longínquas a acontecer os estampidos. E o tempo foi escurecendo. E Jesus parou. Os fiéis foram-se embora e Jesus saiu caminhando por uma estrada. E os seus discípulos o acompanhando. Uma estrada de terra, até porque naquela época não existia asfalto, não tinha calçamento, era terra, chão batido. E ali eles saíram caminhando. E o seu discípulo, chamado João, disse, mestre, vai chover bastante, mestre. Jesus não deu nenhuma palavra. E eles caminharam pela estrada. E o tempo começou a fechar. E começou a cair alguns pingos d'água. E os relâmpagos já começaram a cortar o céu. E Jesus sai da estrada e entra por um pequeno caminho que existia, que popularmente nós chamamos de vereda. Então adentrou numa vereda, no matagal. E os discípulos disseram assim, meu Deus, para onde o mestre está nos levando? E Jesus saiu por dentro do mato e os discípulos o acompanharam. E os discípulos preocupados com a sua integridade física, por conta dos raios. Estava no mato. O mato atrai, as árvores atraem, nós sabemos disso. Nós sabemos hoje. E naquela época, os homens sabiam também disso. E Jesus sai. Escuta latido de cachorro, de cão. Aí os discípulos disseram, deve ter alguma residência. Quando menos espera, uma pequena casinha com uma porta um pouco entreaberta. Existia um alpendre. E o cachorro latindo ferozmente, muito bravo. Latia, latia, latia. Mas ao invés do cachorro latir e ir para cima de Jesus e dos discípulos, o cachorro latia e recuava. Voltava. Estranho. E Jesus foi chegando até aquela casinha. Um cidadão abre a porta e diz, corram para cá para se proteger da chuva, debaixo do alpendre. E os raios cortando os céus. Já escurecendo, já era quase 6 horas da noite. E aquele cidadão com uma mulher, aparentando ter aí seus quase 40 anos de idade, abre a porta e manda que eles entrem. Arruma alguns panos e manda eles se enxugarem. Aquele casal não sabia que era Jesus. Não sabia quem era. E disse, nós vamos preparar alguma coisa para vocês comer. E um dos discípulos, não precisa, nós não estamos com fome.
Mas eles estavam com fome, sim. A mulher adentrou a casa e preparou alguns pães assírio, que era um pão feito em casa. Trouxeram algumas frutas secas e leite e colocou numa mesa. Todos os discípulos comeram. Jesus, molhado, se enxugava. Jesus não dava uma palavra sequer, em silêncio profundo. E alguns dos discípulos diziam: o que é que o mestre tem? O que é que o nosso irmão tem? E Jesus não falava nada. Não dava para sair mais naquela noite. Escuro, trovões e raios. E o dono da casa disse: vocês irão pernoitar aqui. A gente dá um jeito. E arrumaram alguns lençóis, forraram pelo chão. Os discípulos deitaram. Jesus também deitou. E pegaram no sono. E no quarto daquele casal, a mulher dizia assim: quem será essas pessoas? O marido dizia: não sei. E se eles descobrirem? Aí o marido dizia: cale a boca, não fale mais isso. Adormeceram. O dia clareou. A chuva tinha passado. Todos nós sabemos como é que fica uma casa no sítio após uma noite de chuva. O sol, quando sai, ele brilha. As árvores, as plantas, parece que a vida está resplandecendo. O brilho das plantas. A coisa linda que é a natureza após uma noite de chuva. E estava naquela casa. Jesus acorda, levanta, abre a porta e vai até do lado de fora. E a mulher dizia assim ao marido: será que este homem é aquele homem que nós já ouvimos falar? E o marido diz: não, mulher, deixa de ser tola. Aquele homem não vem para essas bandas. E se for ele? Não é, mulher, não é, cala essa boca. Jesus em silêncio, senta numa pedra, olhando a natureza, olhando as árvores e olhando bem baixo a praia. Alguns barcos de pesca. Quando Jesus olha para baixo, no fundo da casa, uma pequena casinha com muitas flores no jardim, uma porta encostada. Jesus levanta e vai caminhando em direção àquela porta. Nisto, a mulher e o homem interrompem Jesus, para que ele não passasse. E o homem diz assim: Senhor, o café já está na mesa, o de jejum já está na mesa. E Jesus não sorriu. Jesus não disse nada. Aí a mulher disse: deixe ele. O homem saiu da frente. Jesus continuou a andar. E quando chega naquela porta, empurra a porta. Dentro, uma mesinha, umas flores, uma jarrinha com um copo com água, tudo asseado. Parecia uma casinha de boneca. E Jesus empurra a porta e adentra. Um quarto com a porta entreaberta. Jesus percebe um cheiro diferente. O cheiro lá fora era das flores, da natureza, da brisa do amanhecer. Dentro daquela casa, quando ele empurrou o quarto, a porta do quarto, o cheiro era diferente. Uma cama. E naquela cama, uma criança com 9 anos de idade, com a lepra. Não tinha mais um pedaço da orelha, o nariz faltava um pedaço, os lábios já não existiam. Era um corpo em putrefação. Jesus olha para aquilo, sente. Aí a mulher tenta abraçar Jesus. Aí disse: me desculpe.
Eu vou contar o que aconteceu. Eu não podia ter filho e nós queríamos ter. Nós pedíamos que um dia nós fôssemos agraciados com um filho. E nós fomos agraciados com uma bela criança. Essa criança era a alegria desta casa. O pai ia pescar porque o pai é pescador. E quando ele puxava a rede com os peixes, essa criança pegava os peixinhos e jogava de volta ao mar, devolvendo a vida aos peixes. Pulava em cima da rede, sorria mais o pai, deitava na areia, nós brincávamos, nós éramos uma família feliz. E certo dia, esta criança teve febre. Nós pensávamos que tinha sido algum alimento que tinha ofendido. Nós fizemos alguns chás e ela não melhorou. Pensávamos em levar a um médico que existe numa aldeia muito distante daqui, mas nós não conseguimos levar. E essa criança piorou. E quando menos percebemos, ela começou a arrancar a pele do corpo. Identificamos que era a lepra. E daí, se os nossos vizinhos que moram na aldeia, na vila dos pescadores, soubessem, ela seria expulsa de casa. Ela seria entregue para o vale dos leprosos. E uma criança de 7, 8 anos não ia sobreviver no vale dos leprosos. Quem ia cuidar do meu anjinho? Nós resolvemos o seguinte. O pai correu na aldeia, na vila dos pescadores, e inventou uma história que estava no mar e a criança tinha caído do barco. Todos os pescadores passaram quase 4 dias no mar procurando o corpo da criança. Mas era uma mentira. Nós escondemos ela em casa. E até hoje, já são passados mais de 2 anos, ela mora aqui nesse quartinho. Nós colocamos um cachorro feroz, para que quando qualquer pessoa venha chegar, o cachorro lata, identifique e a gente esconde a criança. É a nossa razão de viver, esta criança que está aqui. E ela dormia. Ela não estava ouvindo aquela conversa. Talvez não estivesse ouvindo materialmente, mas espiritualmente, na sua sonolência, estava seu espírito assistindo tudo aquele diálogo daquela mulher para com Jesus. Jesus sai do quarto, olha para a natureza. No olhar para a natureza, ele falava com o nosso Pai, com o nosso Deus. Volta até o quarto. Coloca a mão sobre aquela criança, lhe aplicando passes magnéticos. Esses passes que nós temos a energia, porque o Mestre Jesus disse que nós somos sua imagem e semelhança. Não é que nós parecemos com Ele, o meu rosto não parece com Ele, o teu rosto não parece com Ele, mas a energia que nós temos é a energia do Mestre, porque pulsa nas nossas veias o DNA de Deus. Nós temos dentro de nós a essência do amor. Pena é pelo egoísmo que nós temos. Nós não queremos perceber isso. Nós não queremos amar o próximo como a nós mesmos. Nós queremos sempre levar vantagem nas coisas. Nós desrespeitamos as leis naturais da existência humana. Nós achamos que seremos jovens por muito tempo. Nós achamos que somos bonitos por muito tempo. Nós achamos que somos ricos por muito tempo. Nós achamos. Gente, nós
somos apenas um semelhante de Deus, do nosso irmão maior, que veio para o planeta Terra em busca do aperfeiçoamento moral e espiritual. Não é que Jesus lhe deu o destino, porque Jesus não traça destino de ninguém. Somos nós que nascemos livres, com o livre arbítrio de escolhermos o nosso caminhar, de escolhermos o nosso destino. Deus não dá sorte a ninguém. Deus não traz azar para ninguém, porque nem existe sorte, nem existe azar. Existe uma coisa que está dentro de nós, chamada merecimento. Nós somos proprietários de uma gleba de terra. Nós somos proprietários de um hectare de terra. E a nossa vida é como se fosse esse hectare de terra. Deus nos deu a vida. Deus nos deu a água para irrigar essa terra. Deus nos deu a semente para plantarmos. Ele nos deu o adubo para adubarmos a terra e fazer com que essa terra seja uma terra fértil. Ele nos deu o arado para nós prepararmos a terra. Agora, de uma coisa é certa: a colheita virá. E somos os únicos responsáveis por aquilo que plantarmos. Por isso é importante fazer o bem. Como diz a música do nosso querido Totonho, faça o bem sem olhar quem. Não existe coisa melhor. Eu disse sexta-feira em casa, estava eu, minha esposa e meu filho almoçando, e eu disse, é tão bom fazer o bem. Mas é bom demais, gente. É porque a gente não para fazer uma catarse, para se avaliar. O quanto é importante ajudar o próximo. O quanto é importante dar a mão a uma pessoa necessitada. O quanto é importante emprestar o ombro para ouvir alguém que está necessitado. Que alguém escute. E às vezes nós dizemos que não temos tempo de ouvir. Só em deixar que a pessoa relate a sua aflição, a sua angústia. Isto já é uma caridade. Está ali. O silêncio é uma prece. Quem disse isso foi um homem de uma grandiosidade fantástica, chamado Chico Xavier. O silêncio é uma prece. Por que uma prece? No momento que alguém tentar te agredir com palavras, com ingratidão, com uma injustiça, eleva o pensamento a Deus. Pede ao nosso irmão Jesus que abrande aquele coração. Não peça por você, não. Não peça para você, peça para ele. Aquela pessoa está doente. Porque nenhum sadio agride ninguém. Só agride quem está doente. E aquela pessoa está doente. E para cuidar de um doente, é necessário que tenha alguém com sã consciência. Que alguém que esteja sadio. Então a pessoa que te agrediu está necessitada de prece. E a prece é um remédio, é um antídoto contra qualquer tipo de mal. E Jesus olhou para aquela criança, colocou as mãos, elevou o pensamento ao nosso Pai, viu quem era aquela criança na vida anterior, um equívoco que ela tinha cometido, por isso ela estava daquela forma. Porque todos nós já cometemos equívocos. Todos nós, sem exceção. Se nós não tivéssemos cometido equívocos, nós não estaríamos aqui agora. Nós já cometemos. Mas tem uma frase que é uma das máximas do Espiritismo que diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Ame
e os equívocos serão perdoados. Tem uma coisa belíssima que eu recebi mais ou menos há uns 12 anos atrás, do meu amigo professor Nélio, um texto que diz o nome Remuneração Espiritual. É de Emmanuel, ditado pelo Espírito para Chico Xavier. Remuneração espiritual. E ela diz assim: em determinado momento da vida, quando a espiritualidade vier te cobrar um débito de vida passada, e quando ela chegar aqui, te encontrar fazendo bem, a espiritualidade te concede uma moratória. Ela diz assim: ele está fazendo bem, então deixa ele fazer o bem. Qualquer dia a gente volta aqui e deixa você fazendo o bem. É uma moratória que a espiritualidade nos concede. Quem disse isso foi Emmanuel, através de Chico Xavier. Chama-se Remuneração Espiritual. Lindo esse texto. Faz uns 12 a 13 anos que eu ganhei. Até hoje, ele está lá no meu quarto, lá atrás, perto do meu museu. Está lá na parede. Sempre que eu vou no museu, que eu passo, está lá aquilo ali, eu olho aquilo ali, eu tenho como exemplo. Fazer o bem. Porque se a espiritualidade vier te cobrar um débito teu, e você está imbuído em bons propósitos, auxiliando o próximo, a espiritualidade vai dizer: deixa ele continuar fazendo o bem. E Jesus viu, através daquela criança, quem tinha sido ela, o equívoco que ela tinha cometido. Mas Jesus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Automaticamente, se ele não castiga, ele também não perdoa. Se alguém estiver pedindo perdão a Deus, por favor, pare de pedir, porque Deus não perdoa. Deus é Pai celestial de infinita bondade. Deus é amor. Deus não é nenhum justiceiro. O nosso querido Chico Xavier, ele diz que a justiça divina, ela paira no mesmo nível da misericórdia. Chico Xavier. A justiça divina, ela paira, ela é igual à misericórdia. Então Deus não castiga, Deus não pune, Deus não perdoa. Nós sim somos os responsáveis direto por tudo que fizermos. Se você arremessar uma bola verde naquela parede, ela vai voltar uma bola verde para você. Tudo que você fizer terá uma consequência, agradável ou desagradável, mas que terá uma consequência, terá. Não é castigo de Deus, é uma consequência dos seus atos. Tem um palestrante amigo meu que ele diz assim: eu prefiro receber um cheque sem fundo do que passar um cheque sem fundo. Gente, isso é magnífico. Então é preferível você fazer o bem do que você fazer a maldade. Porque o retorno virá. Há 2000 anos atrás, quando deram voz de prisão a Jesus Cristo, os soldados, Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. Jesus disse: Pedro, quem com ferro fere, Pedro, com ferro será ferido. Jesus, há 2000 anos atrás, falou da lei da causa e do efeito, que o nosso querido Allan Kardec massificou na codificação espírita. Lei da causa e do efeito. Lei do retorno. Jesus disse: Pedro, quem com ferro fere, com o ferro será ferido. Jesus disse: não é um castigo seu, não. Você não vai ter um castigo por ter feito um erro. Você vai responder pelo ato que você fez. Então, vamos fazer o bem, gente? É tão bacana fazer o bem. É tão gostoso, é tão prazeroso
fazer o bem. Jesus passou a mão nas feridas daquela criança e automaticamente elas começaram a mudar a cor, a tonalidade. E a criança abriu os olhos. Jesus olhou a criança, passou a mão na orelha, no nariz, nos lábios, provocando quase que de imediato uma mudança na coloração e uma cicatrização. Veja aquilo magnético que Jesus tinha na época e continua tendo. Pena que a gente não quer observar. Jesus fala com a gente todos os dias e a gente não quer ouvir. Porque tem gente querendo que Jesus chegue agora, se apresenta aqui diante de mim e começa a falar do jeito que eu estou falando, com esse mesmo áudio para vocês. Gente, ele fala através das nossas ações, através dos nossos atos. Jesus fala através da nossa consciência. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, na pergunta 621, que diz assim: aonde estão as leis de Deus? Aí o Espírito responde: na consciência. Não está escrito em canto nenhum. Está na tua consciência. Faça o bem que você está seguindo as leis de Deus. Se você fizer o mal, não precisa ninguém te acusar. Você próprio se acusa. É a mesma coisa de trair. Ninguém trai ninguém. Você trai a você mesmo. Ninguém trai a outro. Você trai a sua consciência. E a pior traição não é a traição de um terceiro. É a traição que dói dentro de ti. Essa que nós chamamos de ressaca moral. Jesus sai do quarto e diz à mulher: dê um banho nesta criança. Jesus sai. E em prece, os discípulos o acompanham do lado de fora. O pai da criança sai do quarto chorando e disse: Senhor, me acompanhe. E Jesus acompanha. Ele desce umas ladeiras por dentro do mato e chega até um barco de pescador na praia. E ali ele tira uma rede e começa a lançar redes e começa a recolher alguns peixes, junto com os apóstolos. Aí Jesus disse, desculpa. Aí Jesus disse, então vamos tratar dos peixes. E sobe com os peixes. A mulher já estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo, de felicidade. A criança já estava em pé, tinha tomado um banho. Alguns discípulos abraçou a criança, beijou a criança, ela já estava com uma roupinha diferente. O pai era fazendo as coisas, chorando e rindo, a mãe chorava e ria ao mesmo tempo, achando aquilo ali impossível de acontecer. E prepararam os peixes. E comeram peixes. Jesus se despediu, deu um beijo na face daquela criança e disse a ela, criatura de Deus, ame seus pais. Beijou a mulher e disse, mulher, ama tua família. Marido, ama tua família. E abraçou os três. O cachorro, que era valente, chegava nos pés de Jesus e começava a acariciar os pés de Jesus. A espiritualidade animal. Porque existe o mundo animal também. Pena é que algumas pessoas não acreditam e judeia com os animais. Judeia e maltrata a natureza. Por isso nós estamos pagando um preço caro com a temperatura fora de controle aí. Somos nós responsáveis, nós que destruímos árvores, destruímos
árvores frutíferas e plantamos muita braquiara, pangola e capim-mineirão. Aí você diz, mas eu não sou proprietário de terra rural. Agora não, mas lá atrás tu fizeste muito isso. E Jesus foi embora. Aquela criança cresceu, sadia, foi curada da lepra. Não foi milagre de Jesus, porque Jesus nunca fez nenhum milagre. Há pouco eu comentei isso com meu amigo Leandro. Jesus não fez um milagre sequer. As pessoas que estavam diante de Jesus, que tinha a sua melhora, os paralíticos, os cegos, os leprosos, os mancos, só curavam aqueles que tinham merecimento. Porque nós só temos o que merecemos, nem mais nem menos. Por isso, quando alguém perguntar a você, está tudo bom? Diga, está ótimo. Nunca diga, está mais ou menos. Nunca diga, está melhor do que o que eu mereço. Porque se Deus lhe desse mais do que o que você merece, Ele estaria sendo injusto. Deus é Pai de infinita bondade. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus é a razão da existência nossa. Nós estamos aqui no planeta Terra, no pequeno planeta Terra, onde há 200 anos atrás, Leon Denis disse categoricamente que existia mais de 200 milhões de planetas. Ele foi bem econômico, 200 milhões. Hoje, através da física quântica, já se constata mais de 2 bilhões de planetas. 2 bilhões de planetas. Mais de 200 milhões de sóis. Nós temos um sol aqui e nós pensamos que somos dono de tudo. Você que torce por um grande clube e diz, meu clube tem uma grande torcida, aí você pensa que é muita coisa. O planeta Terra hoje tem 7 bilhões de pessoas. Desencarnado aproximadamente 22 bilhões de espíritos desencarnados que estão nesse mundão de meu Deus aí. Loucos para lhe abraçar. Alguns vibrando na sua vibração boa, lhe dando orientação, lhe dando equilíbrio, lhe proporcionando um momento de sorrisos, de alegria. É a sua vibração. São seus companheiros do dia a dia. O inverso também é verdadeiro. Pensa na maldade, faz a maldade. Pensa em coisas ruins. Espíritos inferiores vai estar do teu lado. Aí você procura a casa espírita para dizer que está com o obsessor. A mulher me procura, lá na casa onde eu faço parte, que em homenagem mesmo, nós temos a mesma identificação. Lá é Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, idêntico a esse que eu estou aqui agora. E a mulher diz, professor, eu não aguento mais esse meu obsessor, eu não consigo fazer nada em casa, no trabalho. Eu sou, minha querida, faça o seguinte, passe ali na rua do Expedicionário, no cartório de Carlos Toscano, e resiste o nome do obsessor por seu nome. Você está dizendo que é meu obsessor, minha querida? Você já é dona dele, é? Gente, os obsessores estão por aí, solto. Os espíritos estão por aí, gente, solto. Agora, nesta hora mesmo aqui, se nós tivéssemos a mediunidade da vidência, e alguns aí têm, você ia identificar agora, na pior das hipóteses, nesse salão que nós estamos aqui, mais de 300 espíritos. Agora presente aqui conosco. Mais de 300 espíritos aqui. Mas aí você é quem chama, você é quem abraça. É você que abraça, não é ele que lhe abraça. Então é importante estar pensando no bem, fazer o bem, amar os filhos, respeitar os cônjuges. De manhã cedo, quando sair de casa, se despedir dos filhos, dos familiares, com um sorriso no rosto. Leve a vida com mais leveza, com mais naturalidade, para que as coisas fluam naturalmente. Flua naturalmente.
tem uma doença chamada distimia, a doença do mau humor. É aquela pessoa que acorda de manhã e você diz bom dia. Ela diz, não vejo motivo para ter bom dia. Essa pessoa está doente, gente. Distimia, doença do mau humor. Aquela pessoa está precisando de uma prece. E faça a prece. Faça a prece. Faça a prece pelo seu ente querido que já partiu, que voltou para casa, que voltou para a sua verdadeira casa, a pátria espiritual, que um dia nós iremos voltar. Porque a morte é como se nós estivéssemos presos aqui, condenado a 30, 40, 50 anos de prisão. Aí chega um advogado com uma soltura aqui, um habeas corpus. Edson, você está solto. Abre a cela e eu saio. A morte é isso. Vocês que ficaram encarcerados vão ficar tristes porque eu recebi a liberdade, gente? Não. Quando o ente querido desencarnar, gente, ele recebeu a liberdade. A morte é uma viagem de navio. Você vai levar um familiar seu para ele pegar um navio no porto. E quando chega no porto, você abraça, você chora, você se despede daquela pessoa que vai pegar o navio. E ela adentrou o navio. E numas terras longínquas, aquele navio vai ancorar. E quando aquele navio ancorar, está assim dos seus ancestrais, de braços abertos, sorrindo de felicidade com a volta daquela pessoa. A morte é isso, gente. Então vamos encarar a vida com mais naturalidade. Vamos amar mais. Vamos dizer ao nosso filho de manhã, meu filho, eu te amo. Mesmo que o filho, na sua rebeldia, não responda. Diga ao marido, diga à mulher. Beije-o, abrace-o. Não vá dormir de mau humor. Que coisa feia, o homem e a mulher, ambos na mesma cama, dividindo o mesmo leito, intrigado um com o outro. 5 dias, 6 dias, 8 dias, intrigados, gente. Não se concebe, gente. Deixe o egoísmo de lado. Mas ele está errado, ele não quer falar comigo. Não importa, dá um beijo no rosto dele. Ele está de cara feia, daí chega no ouvido dele e diz, eu te amo, e beija o rosto dele. Beija os lábios dele. Porque o amor existe. Nós somos fruto do amor. Nós somos fruto do amor. E nós viemos para a casa que merecemos estar. Nós temos a família que merecemos ter. O meu amigo, o nosso amigo Chico Xavier, ele disse que nós só vestimos a roupa que merecemos. E eu vou falar aqui, já que nós estamos na Semana Santa, essa semana eu fiz palestra numa casa espírita em Caruaru, e uma mulher disse, professor, o espírita pode comer carne na sexta-feira da Semana Santa? Aí eu digo, nós temos o livre-arbítrio. Você só erra quando sua consciência lhe denuncia. Se você acha que comer carne vai lhe ofender, vai lhe ferir, não coma. Agora, respeitemos aqueles que não comem. O Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo é a fé raciocinada. No Espiritismo não se faz lavagem cerebral. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Vocês sabem por que muita gente vem para a casa espírita, frequenta uma semana, um mês, um ano, e deixa de frequentar? Porque ela entende que ela vai ser responsável pelo que ela faz. Vocês sabiam que um nativo que mora num sítio bem longínquo, que vive do roçado para casa, que não teve oportunidade de ir para a escola, que não teve oportunidade de ir para a faculdade, fazer uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado, que não teve essa oportunidade. É um nativo que vive só da roça para casa. No dia que essa pessoa desencarnar,
ela será cobrada mediante o seu conhecimento. E você que terminou uma pós, um mestrado, um doutorado, que você tem noção da vida, você será cobrado mais. Então, muita gente, quando percebe que é responsável pelos equívocos cometidos, deixa de frequentar a casa espírita, fugindo, se acovardando de si mesmo. Mas vamos lá. Simão Pedro, com 80 anos de idade, estava sendo crucificado. E os carrascos batendo os pregos nas suas mãos. Simão Pedro, ele não sentia dor, porque no momento que ele estava sendo crucificado, ele elevou o pensamento a Jesus, ao nosso irmão maior. E ele começou a lembrar de Jesus na praia, dialogando com o povo, em Cafarnaum, na Palestina, por onde Jesus andava, pregando a boa nova, falando para a prostituta, falando para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os doentes, para os enfermos. E ele, totalmente pensando em Jesus, ele não sentia, era como se ele estivesse num topor. E alguns soldados, tristes com aquela cena, e tinha um soldado com o nome de Aniceto. Aniceto ria e zombava de Simão Pedro. E dizia, esse miserável não morre? E zombava. Pegou uma pedra e arremessou na fonte de Simão Pedro. O sangue jorrou. Naquele momento, Jesus Cristo agacha e põe Simão Pedro nos braços. Em espírito. A matéria de Simão Pedro estava colocada numa cruz no chão. Mas o espírito de Simão Pedro sai nos braços de Jesus. E Jesus flui com Simão Pedro. Leva para um lugar onde a espiritualidade reinava. Onde a paz e a harmonia reinava. Que um dia nós iremos nos encontrar por lá. Grave o meu rosto e eu vou gravar o rosto de vocês. Nós iremos nos encontrar. Quer você queira, quer não queira. E talvez lá seja o inverso. Eu esteja na frente de vocês, sentado, ouvindo vocês dialogar. E Jesus chega com Simão Pedro. Ali a espiritualidade reinava. 2 semanas, Simão Pedro se restabelecendo espiritualmente. Aí Jesus chega e diz, Simão, eu vou descer à terra. Porque enquanto uma ovelha estiver desgarrada, eu terei que proteger. Aí Simão diz, mestre, eu não vou aguentar me separar do Senhor pela segunda vez. A primeira tinha sido quando Jesus foi crucificado. E a outra, vários anos depois. Não, eu vou com o Senhor. E desce com Jesus até os circos de Roma. Lá estava acontecendo uma matança dos cristãos nas arenas, onde o povo aplaudia e vibrava com os animais ferozes devorando os cristãos. E Jesus estava ali socorrendo aquelas almas. A carcaça, o corpo, era morto na primeira patada que o leão dava, mas o espírito era recebido por Jesus. E Simão Pedro estava fazendo esse socorro também. De joelho, Simão Pedro recebendo alguns espíritos, Jesus bate no ombro de Simão. Aí diz, Simão? Aí Simão olha para Jesus, disse, tem alguém querendo falar contigo? Jesus nunca tinha dito isso a Simão. Simão levanta e quando olha no túmulo de Simão Pedro, estava o soldado Aniceto. O mesmo soldado que jogou a pedra no rosto. Estava de joelho com uma criança de 8 anos no braço, filho do soldado, agonizando os últimos momentos de vida. E aquele soldado Aniceto, em oração, pedindo no túmulo de Simão Pedro, que o espírito de Simão Pedro ajudasse seu filho.
O soldado Aniceto tinha se convertido ao cristianismo. E naquele momento, Simão Pedro põe a mão em cima do soldado e em cima da criança. A criança sorri e diz: papai, me bote no chão. O soldado sorria de alegria. Merecimento. Simão Pedro perdoando do jeito que o Mestre Jesus fez. Só para concluir. Semana Santa. A gente pensa em cruz, pensa na crucificação de Jesus. Eu quero relatar um fato narrado por Humberto de Campos, através da psicografia do nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Ele relata que nos momentos finais da crucificação de Jesus, nos momentos finais, em volta da cruz se formou uma legião de anjos. Os anjos entoavam melodias harmoniosas, provocando uma paz. Os anjos felizes da vida com a volta de Jesus para a sua verdadeira casa, a casa espiritual. Voltando a ser o governador da terra. E no meio daqueles anjos, alguns passavam guetos nos ferimentos de Jesus, provocando de imediato a cicatrização. Surge o anjo da justiça, fazendo anotações do nome das pessoas envolvidas no evento da crucificação de Jesus para o futuro ajuste de conta. Aí você diz, mas era o quê? É castigo, é? Vão ser castigados? Não. Quem deve tem que pagar. A nossa vida é como um restaurante. Ninguém sai do restaurante sem pagar. E ali estava fazendo as anotações. Mas surge, só para concluir, surge o anjo do amor e da caridade. E põe o ouvido no peito de Jesus, aonde pulsa o nosso músculo cardíaco, que tem a sístole e a diástole, a nossa frequência cardíaca. E ele põe o ouvido no peito de Jesus para ouvir se o coração de Jesus ainda batia. E ele percebe que Jesus queria falar, tentava balbuciar alguma coisa. Ele tira o ouvido do peito de Jesus e põe nos lábios. E Jesus disse assim, corre, vai logo, socorrer Judas, porque ele acabara de suicidar. É esse o Jesus que eu aprendi a amar. É esse o Jesus da doutrina espírita. Muita luz no coração de vocês, que a paz do Mestre Jesus proteja e traga harmonia para todos os lares. Um grande beijo e fiquem com Deus. Fechemos os nossos olhos. Jesus, Mestre, amor, misericórdia, compaixão, benevolência, harmonia, alegria, vibração. Mestre Jesus, pulsa forte em meu coração, abranda aqueles aflitos, protege os enfermos, protege os desamparados, provoca o amor dentro dos corações, para que as injustiças diminuam. Ó Mestre Jesus, eu te peço, para que você peça à vossa mãe, Maria de Nazaré, mulher de rara beleza, de amor infinito, e que nos dê o seu Filho para que nós pudéssemos amar sem egoísmo, sem inveja. Maria de Nazaré, protege nossas famílias, abençoa nossos lares, protege nossos irmãos, tem compaixão dos nossos irmãos. Mestre Jesus, irmão maior, força suprema do universo, brilha dentro de nós o calor ardente, para que a luz esteja presente. Ó Mestre Jesus, amado, nos ilumina, nos protege, dai força, dai proteção, dai amparo e protege nosso coração. Um grande beijo
e fica com Deus, meus irmãos.